Tá? Então veja bem, a origem dos nossos erros está em fazer uma diferenciação na palavra pecado. Separar, né? Pecado é o pecado do adultério, né? E é só também, hein? Você pode bater na mulher, você pode tirar o dinheiro do caixa do seu patrão, você pode mentir, você pode ser hipócrita, falso, pode ser o que for, tudo isso tem perdão. Agora você adulterar não tem perdão. E por extensão ainda fizeram o seguinte, o fanatismo religioso, o exclusivismo, essas loucuras todas, levam a dizer que o camarada que vai numa igreja, numa outra denominação, que não é a congregação, ele adulterou o espiritual. Então não tem perdão também. Viu? Como é que esses camaradas são malucos? Pois é isso aí. Então se o camarada, fazendo essa diferença na palavra pecado, como pecado e erro, uma diferença que não existe, veja bem, porque a palavra pecado no Novo Testamento é hamartia e significa erro. Então não tem pecado uma coisa, erro outra. É tudo pecado. Quando João fala que há pecado que não é para a morte, ele está se referindo a erros que você comete no cotidiano. Quando você, por exemplo, está procurando, se deslocando para algum lugar e entra numa rua na contramão, você pecou? Você errou, você pecou. Você pecou. Só que esse pecado não vai ser julgado. Quando você faz uma conta, né? 27 mais 8, você diz que é 36. Você errou. Não, peraí, deixa eu ver se é verdade. 27 mais 8, 36. 27, não, dá 35, tá certo. Então você errou na conta. Ok? Quando você faz uma conta 27 mais 8, o resultado é 36, você errou. Em outras palavras, usando o grego no qual foi escrito o Novo Testamento, você pecou. Só que esse pecado você não vai responder diante de Deus. É isso que João está dizendo lá na carta dele, que há pecado que não é para a morte. Entendeu? Então não existe essa diferença. Mas a congregação fez essa diferença. Percebe? Está ensinando essa diferença que não existe. João ainda continua dizendo, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Entendeu? Novamente, nossos pecados, ele está se incluindo. Então, propiciação significa oferta. Quando você diz que você não é pecador, que você não tem pecado, que você comete erros, você tá na sua cabeça é o seguinte, que erro é tolerável por Deus. E que no final ele vai passar a mão na sua cabeça e falar, não, filhinho, você é da congregação, entra no meu reino. Você é meu, você entra no meu reino. Não é assim não, meu filho. Encara o pecado como ele é e confessa diante de Deus, porque senão não há esperança para você. Então todas as vezes que você se apresentar a Deus, confesse a sua miséria, confesse o seu pecado. Pode estar certo disso que durante o dia você já fez muita coisa. E apresenta a justiça de Deus em Cristo Jesus. Falando, Pai, me perdoe em nome de Jesus. Entendeu? E Deus vai começar a abençoar a sua vida. Mas Pedro, João e Paulo eram exceções. Né? Os demais não eram assim. Eles eram... Vamos lá, vocês gostam muito do livro de Tiago, não é verdade? Tudo que vocês, toda a sustentação das crenças de salvação que vocês têm é tudo baseado no livro de Tiago. Então vamos ver o que diz o Tiago. Vai lá ver, lá no capítulo 4, acho que é o verso 7. Ele diz assim, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele está se incluindo, ele está dizendo que eu também tropeço em muita coisa. Entendeu?
Leia lá um livro de Atos, você vai lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro e repreende Tiago, porque eles estavam dissimulando na presença dos crentes. Simulação não é pecado? Acho que é pecado. Então, não tem essa história de ser salvo do pecado. Ninguém é salvo do pecado. O pecado é inerente à pessoa humana. Você não vai se separar disso nunca, só quando você morrer. Tá? Só que Deus proveu para você a solução para estas coisas. Se você realmente é um crente nascido de Deus, Ele te deu o Espírito Santo, que habita dentro do seu coração, e você vai passar a ter poder sobre o pecado. Quando Paulo diz lá que o pecado não terá domínio sobre vós, ele está dizendo que o pecado não tem domínio sobre o crente. Ele não tem domínio, poder sobre a sua vida, nem sobre a minha, não tem poder. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Ah, mas isso aí é por consignação? Não, nada disso. Todas as vezes que você se defrontar com a possibilidade de pecar ou de obedecer a Deus, você vai ter uma decisão. E se a sua decisão for fazer a vontade de Deus, você vai ter o auxílio do Espírito Santo para vencer o pecado. É isso. Mas você é livre para pecar. Se você não quiser obedecer a Deus, você vai pecar. Então ninguém está livre do pecado. Ele está aí presente na sua vida. E todas as vezes você vai ter que fazer uma escolha. E também a Bíblia dá o caminho para você viver uma vida cristã maravilhosa, longe do pecado. É uma vida de consagração. Faça oração, jejue, oração permanente, constante, faça vigília. É consagração, enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Jamais cumprireis a concupiscência do pecado. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Como é que você vai se encher? Vivendo em oração, renunciando às vaidades dessa vida, buscando as coisas de Deus, fazendo jejum, vigília, estando em comunhão constante. Aí você vai vencer o pecado. Eu tenho essa experiência. Quando eu estou em oração, fazendo jejum, me consagrando, uma porção de coisas que normalmente ponteia a minha vida não aparece. Eu fico como se estivesse andando nas nuvens aí, entendeu? É uma maravilha. Agora, quando em função, em razão das coisas desta vida, eu realmente paro de me consagrar, eu começo a ter dificuldades. Por quê? Porque funciona assim, ó. Olha, essa aqui é a minha mão direita, tá? E essa aqui sou eu, a minha carne. Então, estamos assim, ó. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando eu estou em consagração, em jejum, em oração, em comunhão com Deus, o Espírito de Deus governa a minha carne, entendeu? Ele tem poder sobre a minha carne. Eu dou a ele o poder, o domínio da minha carne, e eu passo a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Lá em Gálatas diz assim que o fruto do Espírito, olha, o fruto não está falando os frutos no plural, é um só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que beleza! São estas coisas que a minha vida começa a manifestar. As pessoas olham para mim e veem, conseguem enxergar estas coisas. Por quê? Porque eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo. Ele diz, vai ali, eu vou. Vem aqui, eu volto. Entendeu? Fala isso, eu falo. Estou sob o controle do Espírito Santo. Mas olha, eu tenho um conflito. A minha carne não gosta disso. Ela quer se rebelar, ela quer sair desse controle, ela quer sair desse domínio. E se eu consinto, olha o que acontece. A minha carne abafa o Espírito.
E o resultado está escrito lá, em Gálatas também, no capítulo 5. Porque as obras da carne são heresias, emulações, contenda, inveja, ciúmes, ira, pelejas, entendeu? Uma porção de coisas que não agradam a Deus. Você sabe disso. Você já tem visto aí, aquele irmão lá é carnal, é carnudão, não é assim que chama? Aquele irmão lá é carnudão, entendeu? Então é isso aí. Então veja, não é nada disso, sabe? Esses homens aí do ministério perverteram o testemunho do irmão Franciscão. E tem gente dizendo que ele concordava. Ele concordou com isso de rebatismo e com a pregação de que o batismo salva, que é preciso batizar para se salvar. Tem gente ensinando isso aí. Então estão dizendo que o irmão Franciscão perverteu o seu testemunho. Eles estão dizendo que o irmão Franciscão perverteu da sua própria experiência com Deus. Porque a experiência que ele teve com Deus não foi essa. A experiência que ele teve com Deus foi nascer de novo, salvo, em 1891, lá no meio dos presbiterianos, com a aguinha na cabeça. E o que Deus fez ele saber foi que o batismo com o qual ele havia sido batizado não era o batismo correto. O batismo, o rito, a maneira de fazer, era por imersão. Entendeu? Então foi isso. Não tem nada aí com batismo que salva, se não batizar não está salvo, sabe? Tudo isso aí é desvio doutrinário. Ele não ensinou nada disso. Ele faleceu em 1964. Se ele realmente, batizando por imersão e iniciando a congregação cristã, lá na frente ele tivesse consciência de que realmente a experiência dele em 1891 não foi a experiência da salvação, ele teria corrigido o testemunho dele. No entanto, ele manteve o testemunho dele até o final, na sua morte. E a prova está que o testemunho dele, o título era Uma Ramificação da Obra de Deus. Histórico de uma ramificação da obra de Deus. Não é histórico da obra de Deus. Isso aí foi esse ministério que está aí, esses homens perverterem o testemunho do irmão Franciscão. Então vamos fazer o seguinte, minha gente, vamos falar a verdade. Que tal, hein? É bom falar a verdade? Vocês concordam comigo? Que é bom falar a verdade? Que Deus se agrada quando a gente fala a verdade? Hein? Que é isso, vamos se converter, vamos se arrepender dessas crenças falsas aí para passar a falar a verdade. Você só é um servo de Deus, ministro de Cristo, sabe quando? Quando você começar a falar a verdade, sabe? Enquanto você estiver atolado nessa mentirada toda aí, você não é servo de Deus, você não é ministro de Cristo, você é um instrumento do diabo. Duro, né, filha? É a vida, o que você quer que eu faça?